Passado o segundo turno em 57 cidades brasileiras, o NGT Notícias encerra a série sobre eleições 2020. Eu converso com o presidente do IBDAFT, o jurista Dr. Kiyoshi Arata. Olá, Dr. Kiyoshi, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo certo. Doutor Kiyoshi, passada aí as eleições, o segundo turno se encerrou em 57 cidades brasileiras. Eu queria saber aí sua opinião, se o cenário já foi desenhado para a corrida presidencial em 2022 e quem venceu e quem perdeu essas eleições, doutor Kiyoshi? Bom, é difícil dizer se o cenário já está desenhado para a corrida presidencial, mas a impressão que a gente tem é que o presidente Bolsonaro foi o grande perdedor, né? Ele jamais deveria ter abandonado o partido que levou à vitória e levou à vitória os seus seguidores, né? Então, a saída dele foi fatal. E depois, o comportamento dele em relação ao controle da Covid-19 foi também bastante prejudicial, porque essa eleição ficou polarizada em torno de eficiência no combate à Covid-19. Tanto é que os candidatos que não se empenharam muito na preservação da saúde pública não tiveram sucesso. Então, esse é um ponto em que o presidente não está lá com boas perspectivas para as eleições de 22. O segundo ponto é que o PT também foi o grande perdedor, não conseguiu eleger nenhum prefeito da capital, né? Isto porque não houve mais aquela polarização das eleições de 2018, quando se dividiram entre esquerda e direita, né? Então não houve mais essa disputa. Pelo contrário, direita e esquerda não importa, sobressaíram aqueles que procuraram preservar da melhor forma possível o combate à Covid-19 e tiveram habilidade para transmitir isso perante a mídia, né? Doutor Kiyoshi, a gente vê muito, né? Se falou muito aí de frente ampla, aqui em cima de um candidato da esquerda, que foi o Guilherme Boulos, do PSOL aqui na cidade de São Paulo. Várias personalidades aí se uniram a ele. Mas, na verdade, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, o antigo prefeito da cidade, né, do Democratas, foi realmente que trouxe aí uma frente ampla que nunca se viu, né? Porque no segundo turno contra o Marcelo Crivella se formou ali no Rio de Janeiro um verdadeiro plebiscito. Ou a gente continua com o Crivella ou a gente diz não a ele, independente de quem seja o candidato. E o Paes, que o Crivella chamou aí de Zé Pilintra no último debate promovido pela Globo, foi o grande campeão, né, doutor Kiyoshi? É isso mesmo? Dá para se construir essa frente ampla para 2022 contra o Bolsonaro? É difícil, né? Esquisito, porque o Rio de Janeiro deveria ser o reduto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, né? Entretanto, o candidato por ele apoiado fracassou. Eu acho que a população está procurando votar naquelas figuras mais conhecidas pela sua competência administrativa. É o caso do Paes, né? Ele já é o terceiro mandato que ele vai exercer, né? Foi prefeito 2 vezes anteriormente. Então, a população, nesse momento de crise econômica e de saúde, está buscando pessoas de reconhecida competência administrativa, né? Doutor Kiyoshi, o senhor citou... Esse negócio de frente ampla, não sei não, só se ele fizer uma frente ampla com chamado Centrão, não é? E tem que fazer, senão ele vai estar perdido, não vai nem conseguir governar razoavelmente nesse fim de mandato nesses 2 anos que lhe restam, né? Doutor Kiyoshi, o senhor citou aí um caso interessante, que na verdade o brasileiro que em 2018 era antipolítica e votou aí no candidato outsider mesmo, sendo Bolsonaro 28 anos de
de mandato parlamentar, mas se dizia o outsider. O brasileiro agora não, ele pensou e foi atrás de candidatos com experiência, voltou aí a acreditar na política, né? Enquanto a Frente Ampla, na verdade, acho que a gente precisa aí de um candidato estilo Zé Pilintra, lá o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, para que fosse forte aí e que fizesse realmente um confronto com o presidente Bolsonaro. Por enquanto, não existe esse nome, não é, doutora Arara? Ah, sim. É como você disse, o sofrimento, a desgraça, a infelicidade ativa a criatividade e a inteligência das pessoas, buscar as soluções melhores, né? Foi o que aconteceu. Agora, o Boulos vai ser um candidato de difícil superação também, né? Porque ele cresceu muito nessa eleição, né? Verdade, doutor Piotti, você vê que o Boulos, né, teve quase 700 mil votos para presidente e para na cidade de São Paulo foi aí uma grande surpresa, né, uma revelação. É, Talvez. é uma figura conhecida nacionalmente, né? Então, essa é a vantagem, né? E, doutor Quiochi, aqui na capital paulista, que a gente está comentando, o Bruno Covas, eleito prefeito da cidade, fortaleceu aí o Dória, o Dória ser candidato aí à presidência em 2022, não é? Tanto Covas como Doris não são candidatos nacionalmente conhecidos, né? Eles são conhecidos aqui no estado de São Paulo, e no caso do Bruno Covas, nem no estado, né? Só no município, né? Verdade. Então, é muito menos conhecido do que o Boulos, né? E agora essa briga pela vacina, o Dória indo buscar no aeroporto as primeiras doses da Coronavac, essa briga pela vacina, o Dória impondo, falando que se o Ministério da Saúde não começar a vacinar, ele vai garantir a vacinação já em janeiro. Isso vai ser um fato aí importante aí para a corrida presidencial. Quem, afinal, vai aí vacinar primeiro os brasileiros? É verdade. Agora, está todo mundo de olho na, no início da vacinação, né? Agora, a Inglaterra já começou a vacinação daquela vacina da Pfizer, que é Certo. americana, enquanto os americanos ainda estão fazendo testes, né, para ver se vai liberar ou não a vacina. Agora, aqui também está fazendo testes do tal de Coronavac, né? Deve estar no terceiro estágio já. Eu acredito que em janeiro haja uma liberação da Anvisa para começar a vacina. Agora, uma coisa que eu não estou entendendo, até estava escrevendo um texto ontem, é que há uma discussão chula, inútil, se a vacina é obrigatória ou não é obrigatória. Imagine só que dois partidos políticos, o PDT e o PTB, entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, o primeiro para dizer que, para tornar obrigatória a vacina pelo poder público municipal. O segundo partido, no sentido oposto, para tornar inconstitucional a vacina obrigatória. Dá para entender um negócio desse? Quer dizer, a coisa é muito séria. Existe uma obrigação moral, independentemente de a lei prescrever a obrigatoriedade ou não, de, enquanto estiver disponível gratuitamente a vacina, de o cidadão tomar essa vacina. Por quê? Porque senão ele passa a ser um instrumento involuntário, inconsciente, de transmissão da doença para todas as pessoas que se aproximam dele. Inclusive, o Código Penal prevê o crime de perigo de contágio. Então, você expor a perigo outro, mediante transmissão do vírus, dá pena de prisão, entendeu? Agora, o Supremo Tribunal Federal, que tem tanta coisa para fazer pela frente, ele não tem que ficar perdendo tempo com essas ações, digamos assim, bizonhas, não é? Então, seria até o caso de reformar a Constituição e proibir o acesso de partidos políticos nesse tipo de ações coletivas, porque os partidos políticos estão batendo um recorde
no ajuizamento dessas ações, tomando o tempo do tribunal, e, o que é muito ruim, judicializando uma matéria política no Supremo Tribunal Federal, que pegou gosto pela judicialização e estão partindo para ativismo. Estão eles próprios construindo teses que não tem nada a ver com o direito legislado. Isso é muito ruim. Doutor Quiochi, mais um caso aí de judicialização da política, como o senhor está falando, a gente vê nas eleições aí das mesas diretoras, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, que mais uma vez foi parar aí no Supremo, né? E que o senhor explicasse o artigo e o parágrafo da Constituição que fala a respeito da reeleição nas mesas diretoras e por que esse caso foi parar aí, como o senhor citou, a judicialização da política, foi parar mais uma vez aí no Supremo, sendo que é um caso que os próprios parlamentares deveriam resolver, né, doutora Arara? Aparentemente, o texto constitucional é claro, eu vou até ler. Parágrafo 4º do artigo 57. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano de cada legislatura, para a posse de seus membros e a eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vírgula, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, me parece bem claro, né? Para a eleição imediatamente subsequente, é proibido a recondução. Agora, existe posicionamento de outros juristas, não é? O meu grande amigo, grande administrativista, Adilson Dallari, ele deu um parecer para um senador no sentido da possibilidade de reeleição se for no mandato, uma reeleição numa legislatura seguinte, não na mesma. Então, se você foi eleito na segunda legislatura, né, na segunda sessão legislativa, e concorrer às eleições, e se for reeleito, ele, que era o presidente na legislatura anterior, ele pode se candidatar novamente para o mesmo cargo, porque tratar-se-ia de uma legislatura diferente. É uma posição respeitável, com a qual eu não concordo, porque a redação do texto é clara, né? Imediatamente seguinte. Na mesma ou na outra legislatura, não deixa de ser imediatamente seguinte. Então, essa é a interpretação da doutrina majoritária. Agora, a questão foi levada no Supremo Tribunal Federal, parece que já existem 2 votos pela possibilidade de reeleição. Eu tenho a impressão que o Supremo Tribunal Federal está aproveitando essa judicialização e estão tentando construir, reescrever o texto constitucional. Mas, em todo caso, eu já disse isso publicamente numa reunião virtual, em que esse parecerista foi duramente atacado, e nós, juristas, devemos manifestar a nossa discordância em termos doutrinários sem partir para ataque pessoal. Não é? Mas eu tenho a impressão que a maioria vai acabar dizendo não, porque o texto constitucional é muito claro, né? Doutora Arada, o que diz o Gilmar Mendes é que eles vão aí analisar só constitucionalmente, mas quem define mesmo vai ser o Congresso, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. E lá parece que a força aí vai ser a reeleição, né? Eles estão com uma PEC lá em discussão exatamente para mudar essa redação. Eles vão colocar independentemente de ser na mesma legislatura ou não, entendeu? Então, todo mundo gosta de ficar com o cachimbo do poder, né?
Sem dúvida. Doutor Quioche, queria muito agradecer a sua presença no NGT Notícias, você acompanhando sempre aí as eleições ao nosso lado, mais uma vez, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mais uma vez, muito obrigada aí pela sua disposição. Eu que agradeço, Vivi. Esse foi o Dr. Quioche Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no NGT Notícias sobre as eleições 2020. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!